do seu lado e fala para ela assim: nós precisamos ser cheios do Espírito. Glória a Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. E para sermos cheios do Espírito, nós temos que nos esvaziar. Nos esvaziar todos os dias. Porque todos os dias o Senhor tem algo novo para a nossa vida. Amém, amados? Quantos creem nisso? Amém? Deus, Ele tem ministrado isso no meu coração. Que nós precisamos a cada dia nos esvaziar e sermos cheios. Porque todos os dias nós, como vasos do Senhor, como pessoas de Deus neste mundo, né, estamos aqui em convivência com muitas pessoas, entramos em muitos lugares e nós absorvemos muitas coisas, mas precisamos ser cheios do Senhor, estarmos avivados espiritualmente, precisamos estar despertos espiritualmente. Há um texto da palavra que fala assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então nós precisamos despertar todos os dias. Quem é que gosta de acordar cedo aí? Levanta a mão. Gente, meu Deus, eu surpreendi agora. Glória a Deus, gente. Eu gosto, mas depende do cedo, né, irmão? Depende do cedo da meio-dia. Não, vou reformular a pergunta. Quem gosta de acordar tipo 6 horas da manhã? Aí, ó. É pra Deus, esse outro tá vendo. Não gosto de acordar 6, não. Não gosto de acordar 7, 7h30. Eu acho que é muito bom tamanho. Mas 6 já. Mas quando a gente tinha obrigatoriedade, compromisso, a gente acorda, né? Mas é muito ruim. Ainda mais a gente, assim, que é o povo da igreja, né? Gosta de ficar na igreja, são os ratinhos da igreja. Né? Geralmente eu fico aqui até o final. Aí a gente acaba dormindo tarde, né? Dia de domingo, aí a gente pode dar cedo assim, só Jesus na calma. Mas eu estou falando isso porque às vezes o nosso corpo físico, natural, ele tem dificuldade de entrar numa disciplina, de horário. Às vezes a gente sente ali os olhos ardendo, a gente tem que se esforçar, né? Tomar aquele banho frio, né? Ou tomar um banho quente, né? Depende aí como é que tu faz. Cada um tem um jeito para poder se despertar. Tem pessoas que já acordam logo, já vai logo para a cozinha fazer um café, para despertar o sono, né? Enfim, mas a gente, quando tem interesse por alguma coisa, a gente se esforça, a gente rompe. Na nossa vida espiritual, nós também precisamos ter essa mesma disposição, ou essa mesma disciplina, ou esse mesmo esforço para que a gente possa romper. Ainda mais nos dias de hoje, onde tudo está acontecendo à nossa volta para sufocar a nossa fé, para confrontar a nossa fé, para calar a nossa voz profética, para que a gente não esteja em comunhão, para que a gente não venha continuar no caminho. Então nós temos que, a exemplo da nossa vida física, né, a vida secular, a gente também tem que se esforçar, traçar algumas metas, ter objetividade, ter foco, porque senão nós vamos ser engolidos, amados. E Deus tem falado muito comigo sobre isso. Você precisa se esforçar mais, você pode ir mais além. É tempo de guerra espiritual, é tempo de batalhas acirradas, é tempo da gente estar orando mais, jejuando mais, lendo mais a palavra, vivendo mais a palavra. Porque os tempos são difíceis, amém? Está fácil para você? Não está fácil para ninguém. Mas em Deus nós podemos todas as coisas, amado. Deus, Ele tem a cada manhã uma porção do Espírito dele para a nossa vida. Ele tem uma unção fresca para as nossas vidas. Só não recebe quem não quer. Quem busca, corre atrás. Fala, vamos meu, corre atrás, não corre na frente. Quem corre atrás é o diabo. Mas quando a gente sente doer, tem a necessidade, a barriga ronca, né? Alguma coisa acontece, a gente dá o nosso jeito. Dá ou não dá? Dá.
E às vezes na questão espiritual a gente fica naquele marasmo, né? Aquela preguiça, esperando, né? Alguém vir nos servir, algo espiritual acontecer, né? O anjo que visitou lá Maria, Isabel, tantos homens de Deus vir fazer algo, mas não, nada. Deus ele tem falado neste lugar. Eu creio que Deus ele tem entrado nesse lugar palavras tremendas de despertamento para nós. E nós precisamos conectar as palavras, entender o que Deus está falando com a igreja. Fala assim, eu sou a igreja. Eu preciso me despertar. Amém, amados? É necessário a gente se despertar. A gente romper nesse ano de 2021. Não podemos querer coisas novas sendo a mesma pessoa de 2020, com as mesmas características. E querendo que Deus faça, né, algo maravilhoso. E Deus nessa noite tem uma palavra para nós. E a palavra é baseada na vida do apóstolo Paulo, que foi um homem assim tremendo, que viveu um evangelho tão intenso em Deus, que ele fez história. Hoje ainda falamos dele, um homem que foi exemplar. Mas se a gente for olhar para a vida dele, foi um homem que viveu cheio da presença de Deus. Mas esse ser cheio da presença de Deus fez também com que ele vivesse coisas terríveis humanamente falando. Uma vida de sofrimento, uma vida de privações, uma vida de dificuldade, mas ainda assim uma vida vitoriosa. Repita assim comigo. A vida do apóstolo Paulo foi uma vida vitoriosa em meio ao sofrimento. E eu estava lendo, né, os textos assim, da Bíblia, 2 Timóteo, Filipenses, algumas cartas que Paulo escreveu, e a gente vê que a vida dele era um desafio diário. Todo dia ele passava ali por um confronto, por uma dificuldade. Mas os últimos anos da sua vida, antes da sua morte, que ele foi executado, antes dele morrer, ele já sabia, ele já estava preparado espiritualmente para se encontrar com seu Senhor. E ele pôde falar para Timóteo, seu filho na fé, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Será que você tem algo de bom da parte de Deus ainda na tua vida? Que você possa falar assim, ó, isso ainda me resta. Eu ainda tenho isso, pastor. Porque, às vezes, a gente vê as pessoas, antes do culto a gente estava orando lá embaixo, eu e o irmão Miller, né? E a gente estava orando, e eu falei, Senhor, às vezes quando eu venho para a tua casa, eu vejo bares cheios, né? Ruas cheias, pessoas aí nem aí para a Covid, né? Aglomeração, festas. E muitas vezes o semblante dessas pessoas parecem até ser mais felizes, mais alegres. A pessoa está ali com todo o gás ali, né? Na pista. Parece que está com muito mais disposição do que muitos crentes estão indo para a igreja. É verdade ou não é? Eu falo, Senhor, que é isso? Mas Deus muitas vezes fala, Andréia, falta a minha presença. Ser cheio, porque a minha presença é o combustível. A minha presença é a alegria. A minha presença é paz. A minha presença é amor. Nós não podemos entrar aqui achando que aqui é um lugar mágico. A pastora vai liberar uma palavra e essa palavra vai mudar a minha vida. Não, não é. Quem muda a nossa vida é o Senhor através da pessoa do Espírito Santo. Quando a gente se entrega para Ele, nós somos mudados e somos moldados. E nós somos desafiados e temos todo o suporte para ir mais além. Foi essa verdade que o apóstolo Paulo ele viveu. Jesus foi o homem que mais sofreu nessa terra. Mas a Bíblia também fala de Jó, que teve também uma história difícil. Mas a vida do apóstolo Paulo também é louvável. Ele foi um homem que passou por situações que eu e você nunca nem experimentamos. Nem o dízimo
da situação que ele passou. E a gente já está morrendo, né? Está pedindo socorro. Nós aqui, a gente estava aqui louvando a Deus, ministrando louvor ao Senhor, e eu, gente, olha, eu sou assim, eu gosto de me entregar no louvor, né? Gosto de estar ali derramando, até esqueço do que está acontecendo na igreja. Olha, Senhor, cuida aí, meu Deus. Mas, quando a gente estava aqui louvando, eu falei, Senhor, quanta a gente tem uma liberdade tão grande, amado, de estar louvando. Quantos aqui na quarentena, quando não estávamos proibidos de fazer esse culto presencial, quantos aqui sentiram falta desse momento? Quantos vocês sentiram falta? Tá, seja sincero, irmão. Ai, tem gente que ficava, ai, que saudade, eu era feliz, não sabia, não sei o que e tal. Aí eu te pergunto, cadê a tua alegria de estar aqui? Aonde vai parar a tua alegria, a tua vontade de estar aqui celebrando o Senhor? Porque muitas vezes, né, os levitas estão aqui louvando os cânticos, amados. São palavras de Deus ministradas através da música. Se você for refletir nas letras, você vai encontrar respaldo bíblico para muitos louvores. Tem por trás de cada canção uma história de um povo, a história, né, de alguém, a história de um milagre. Tem ali referido, mencionado o caráter do Senhor nas canções. Então nós estamos aqui por Ele, nós somos dele. O que fazemos aqui é para Ele. Então nós precisamos, diante dessa consciência, dar o nosso melhor para Ele. E estar disposto a aceitar os desafios que Ele permite que a gente viva dentro de um propósito que eu e você desconhecemos muitas vezes. Eu não sei o que você está passando, amado, mas eu tenho a certeza que não é nada maior do que o apóstolo Paulo passou. E ele foi um exemplo de uma pessoa que viveu vitoriosa em meio ao sofrimento. Para uma pessoa mais próxima de você, você precisa aprender a ser uma pessoa vitoriosa em meio ao sofrimento. Amém, irmão? Porque sofrimento sempre vai existir. Lutas diariamente, confronto, desafio, isso não cessa, amado. A gente ora hoje por uma coisa, Deus responde, daqui a pouco já vem outra. E quando não vem várias ao mesmo tempo. Mas a sua vida não é para... Você não foi chamado por Deus para solucionar problemas, mas para ser uma bênção. Para ser uma pessoa que se alegra e vive alegre por aquilo que Ele já fez por você. Amém, amado? Porque esse mundo aqui está tudo condenado já. As coisas vão acontecer de acordo com a palavra. Os dias difíceis estão por vir. Mas há uma promessa do Senhor para nós, para os salvos, para aqueles que aceitaram o sacrifício. E nós precisamos seguir em frente e entender que a nossa vitória é o Senhor Jesus. A nossa vitória tem nome. E nós já temos essa vitória dentro de nós. Então temos que estar felizes e alegres por isso. Em meio aos sofrimentos, como Paulo. E a Bíblia fala, amados, que Paulo foi um homem que foi preso 2 vezes. A primeira vez que Paulo foi preso, ele foi entregue às autoridades pelos judeus que se incomodavam com a conversão dele, com a mensagem de verdade que ele pregava. E entregaram ele às autoridades. E ele viveu em prisão domiciliar, cheio de regalias. Ele foi preso porque ele era o apóstolo Paulo, o pregador do Evangelho. Mas a segunda vez que o apóstolo Paulo foi preso, foi diferente o contexto. Ele foi preso pelo imperador romano, que o viu como um malfeitor. Era uma pessoa que tinha ódio dos crentes, podemos dizer assim, e perseguia os crentes. E quando ele estava ali no seu império, houve um grande incêndio em Roma. Muitas cidades foram destruídas. Um incêndio tão grande que durou 7 noites e 6 dias. As
aquele imperador entendeu que aquele incêndio tinha culpa, tinha um culpado, que eram os cristãos. E começou uma perseguição contra os cristãos na época. E Paulo, como estava muito em evidência por pregar o evangelho, plantar a igreja, fazer milagres em nome do Senhor, pregar o evangelho em todo mundo daquela época, uma pessoa muito conhecida, por ser um cristão, ele era muito conhecido naquilo que ele fazia. Paulo foi preso como um marginal, podemos dizer assim, como alguém que estava sendo acusado por um pecado grandioso aos olhos do imperador romano. Só que dessa vez Paulo não ficou numa prisão domiciliar. Paulo foi lançado na masmorra e ficou ali num lugar úmido, um lugar sem luz, um lugar ali solitário. Muitas pessoas, quando saíam desse tipo de prisão, saíam até leprosas. Quando Paulo foi preso a primeira vez, ele orou, pediu à igreja que orasse por ele, para que ele fosse liberto, ele continuasse a obra. Deus ouviu as orações, Deus concedeu e Paulo saiu. Da segunda vez que Paulo foi preso, ele não orou para sair. Ele não pediu que intercedessem por ele para que ele saísse daquela prisão. E ele começou a escrever as cartas para as igrejas, para os crentes da época, dizendo que a hora dele estava chegando. E que ele estava preparado para se entregar como sacrifício vivo ao Senhor, como uma oferta de libação, que era uma oferta líquida, derramada no altar ao Senhor. Mas por que eu estou falando isso? Porque em tudo isso que ele viveu, ele enxergava vitória. Ele entendia que ele estava no caminho certo e que ele era mais do que vencedor em todo aquele aspecto. Aos olhos humanos parece que era uma vida ruim, mas ele entendia que ele estava vivendo o propósito de Deus. Que não era fazer a vontade dele, mas fazer a vontade do Senhor. Para uma pessoa pelo seu lado, você precisa entender mais sobre a vontade de Deus. Amém? Eu quero que você abra aí a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 11 diz assim: Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Avança um pouquinho no capítulo 4, desse mesmo livro, 2 Timóteo 4, 6. Paulo fala assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém, irmãos? Quantos aqui anseiam pela volta do Senhor? Então você tem que ansiar mostrando isso de forma prática. Como você pode mostrar que você anseia a volta do Senhor? Estando preparado para essa volta, fazendo a vontade dEle, cumprindo o teu chamado, aquilo que Deus te confiou, lutando o bom combate, mantendo a tua fé viva dentro de você, obedecendo a palavra de Deus, sendo o testemunho vivo do Senhor. Porque quando a gente faz isso, amado, a gente está no caminho certo. Paulo aqui falou: o justo juiz me dará naquele dia a coroa da justiça. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. Paulo assimila o amor ao Senhor por uma vida de rendição ao Senhor. Às vezes, amado, nós passamos a nossa semana inteira nos doando para nossas tarefas, para os nossos sonhos, para as nossas vontades.
buscando resposta das nossas lutas. E na verdade, Deus não quer que você busque resposta, mas que você seja a resposta. Porque Paulo, preso ou livre, ele pregava o Evangelho. Com fome ou com barriga cheia, ele vivia o Evangelho. Mesmo nas prisões, ele evangelizava pessoas, escrevia as cartas. Ele ocupava a mente dele com o reino de Deus. Numa certa feita, ele falou assim: eu não sei o que é melhor, ou estar aqui com vocês, ajudando os irmãos a crescer espiritualmente, ou estar com o meu Senhor e Salvador. Eu quero estar com o Senhor e Salvador porque é infinitamente melhor do que estar aqui, mas ao mesmo tempo eu também vejo que há uma necessidade de eu continuar contribuindo. Em todo o tempo, amado, você não vai ver Paulo falando: o que vamos comer, Lucas? E aí, quando é que a gente tem no caixa? E aí, como é que a gente vai enfrentar essa situação? Não, amado, ele confiava, ele falou assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu te pergunto, em quem você tem crido? Em quem você tem crido, amado? Porque isso faz toda a diferença. Deus precisa ser de fato o nosso Deus, amado. Nós precisamos verdadeiramente viver essa verdade, abandonando as coisas desse mundo, parando de buscar a nossa satisfação pessoal. E nós vamos aprender algumas lições importantes com a vida do apóstolo Paulo, para que a gente também seja uma pessoa vitoriosa em meio ao sofrimento. Repita assim: eu preciso aprender a ser vitorioso em meio ao sofrimento. E a primeira lição é que quando a crise bater na sua porta, quando o sofrimento estiver grande demais, não tenha vergonha de pedir ajuda. Repita assim: quando eu estiver em sofrimento, eu não posso ter vergonha de pedir ajuda. Lá em 2 Timóteo 4:9, ele escrevendo para Timóteo, ele fala assim: procure vir logo ao meu encontro. Em algumas versões fala assim: por favor, venha assim que puder. Paulo tinha ajudado Timóteo a crescer espiritualmente, mas ele mostrava uma humildade, mostrava muitas vezes nas suas cartas um apelo para que ele fosse ajudado por pessoas da mesma fé, que trouxessem algo para ele. Paulo, ele pediu ajuda porque todo homem de Deus que vive o verdadeiro evangelho não caminha sozinho. Não pode se considerar um super-homem ou uma super-mulher na sua caminhada. Nós precisamos ter companheiros na nossa jornada. Precisamos desenvolver relacionamentos que nos auxiliam no momento de dificuldade. Não podemos só desenvolver na igreja aquele relacionamento superficial: Pai do Senhor, irmão, paz. Ai, eu te amo. Tamo junto. Toca comigo, irmão. Não. Nos momentos de sofrimento também se revelam os verdadeiros amigos. Às vezes a gente fica choroso, sentido. Pô, ninguém aparece. Mas será que você tem sido um companheiro de jornada? No meio do sofrimento de alguém? Que é fácil a gente cobrar, né? E geralmente quem cobra muito faz pouco. Ou nada faz. Eu vejo quantas vezes, né? Nós pastores já fomos visitar pessoas que deixaram de estar em alguma igreja porque ninguém foi visitar, ninguém foi ver, ninguém fez isso, aquilo outro. Mas se você não vai esperar, aquela pessoa também fazia. E na verdade, a gente precisa entender que quando a gente está cheio de Deus, ele nos guia na direção certa, até mesmo nos apoios que a gente precisa encontrar. E Paulo, ele viveu essa verdade. Repita assim comigo: na crise, a solidão é péssima companhia. Um conselho que eu te dou: quando você não estiver bem, estiver em sofrimento, estiver desgastado emocionalmente, espiritualmente, não fique sozinho.
Porque isso vai abrir uma porta para muitos pensamentos ruins, para autocomiseração, para vitimação. A pessoa fica ali, se sentindo coitadinho, largado, abandonado. E quando a gente procura ajuda, nós aí somos despertados e encorajados a seguir a nossa carreira. Paulo foi um grande incentivador para muitas pessoas, mas também muitas vezes pessoas o incentivou. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa caminhar com pessoas da mesma fé, desenvolver relacionamentos saudáveis. Amém? Paulo, ele pediu ajuda, ó, vem depressa, Timóteo, não se demora não. Não se detenha nesse lugar, eu estou precisando de você, como se ele estivesse falando isso. Isso é algo saudável. O próprio Jesus, quando estava no Getsemane, eu quero ir lá em Mateus 26. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Versículo 37. Diz assim: levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Isso aqui fala das horas que antecederam a crucificação. Versículo 38. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. O próprio Jesus, ele teve a necessidade de ter pessoas do lado dele. Não qualquer pessoa, mas pessoas da mesma fé, companheiros da jornada. Ele foi humilde em pedir isso. Ele poderia não ter pedido, mas ele pediu. Tem muita gente tão dominada pelo orgulho que não pede ajuda, que não busca apoio, aí depois quebra a cara, aí depois está mais fora do que dentro. Porque nós percebemos, amado, o momento que nós precisamos ter alguém, e nós precisamos ter essa humildade de pedir socorro quando for necessário. Não é porque nós estamos fazendo algo para Deus, temos uma posição, né? Eu aprendi muito isso na minha caminhada. Talvez como pastora, eu não tenha liberdade de falar com você, como ovelha, de alguns assuntos meus. Talvez eu me sinta mais confortável em conversar com uma pessoa, um outro pastor, uma outra pastora. Mas o importante é você procurar alguém. E muitas vezes eu já tive essa experiência. Quando eu não me procurei, eu não me resolvi. Mas quando eu procurei, eu fui surpreendida, amado, com a manifestação de Deus. Porque isso é saudável, isso é de Deus. Para uma pessoa pelo seu lado, procure ajuda quando for necessário. Isso é saudável. Não busque ajuda no Egito, não. Ah, eu tenho aqueles amigos que eu posso contar. Mas que amigos são esses? Que amigos e amigos, né, Marcos? Tem gente que busca mais as amizades do mundo. Ah, porque, pastor, é muitos anos de amizade. Eu não estou falando que você não tem que falar com essas pessoas. Mas você tem que entender que na hora da tua jornada, se você é um cristão, está caminhando, você precisa de uma pessoa da mesma fé para te dar o suporte. Porque pessoas da mesma fé vão entender o que você está passando, vai te ajudar a vencer tentações. Então nós precisamos verdadeiramente entender que a humildade é importante na nossa vida. Precisamos buscar essa ajuda. E algo também que eu aprendo com o apóstolo Paulo para que a gente seja vitorioso no meio do sofrimento, quando as pessoas decepcionarem você, não faça registro de mágoas. Repita assim: quando as pessoas me decepcionarem, eu não posso fazer registro de mágoas. Vamos ler lá 2 Timóteo 4,10. Diz assim a palavra do Senhor: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Nós precisamos entender que não é comentando sobre mágoas, ressentimentos, que a gente vai resolver as nossas questões.
E se nós estamos lutando o bom combate, estamos numa carreira de fé, nós precisamos entender que guardar mágoas e ressentimentos acaba sendo um fardo na nossa vida e torna aquele momento mais difícil ainda de ser vivido. Nós precisamos entender que na hora da caminhada, da luta, da dificuldade, a gente tem que se tornar mais leve possível. Abrir mão de alguns sentimentos, alguns pensamentos ruins. Caminharmos com leveza para que isso possa fazer com que a gente tenha êxito naquilo que a gente está fazendo para uma pessoa que está do seu lado. Abra mão de ressentimentos e mágoas para que a sua jornada se torne mais leve. Amém? Quem aqui nunca se decepcionou com alguém? Quem aqui nunca decepcionou alguém? Decepção vai existir o tempo todo, sim ou não? Você não pode impedir ninguém de te decepcionar. Você não consegue. Mas você tem como escolher a sua reação diante de uma decepção. Impedir a decepção você não pode, mas escolher como reagir a uma decepção você pode. E como cristão, isso é um desafio para a gente. Se você for ler sobre a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que pessoas da mesma fé, ele fala aqui de Demas, que era um companheiro dele de jornada, decepcionou ele, abandonou ele. E tantos outros ele fala, menciona. Mas você não viu Paulo amargurado, Paulo preso, deprimido. Ai, agora o que será de mim? Puxaram meu tapete, me entregaram lá para o imperador, fizeram a minha caveira, me deixaram sozinho. Não, mas ele seguiu em frente. Porque ele estava visando que a eternidade com o seu Senhor. Ele falou, a coroa da justiça já está preparada para mim, ela é minha. Aleluia, Santo Deus. Eu quero receber essa coroa, eu não vou ficar aqui preso no mimimi, no disse-me-disse, nas afrontas, não. O que Deus tem para mim é muito maior. Aleluia, tudo que eu vivo aqui nesse mundo é muito pequeno. Eu não estou dizendo, amado, que não é doloroso você se decepcionar. Eu aprendi uma coisa: a expectativa elevada numa pessoa é mãe de uma decepção elevada também. Quanto mais expectativa você tem acerca de alguém, mais essa pessoa tem o poder de se decepcionar. Mas ainda que isso aconteça, amado, seja como o apóstolo Paulo, vire essa página na tua vida, porque grandes coisas o Senhor tem para você. E não podemos ficar presos com essas decepções. Até porque nós também decepcionamos pessoas. Muitas vezes. Às vezes decepcionamos e nem percebemos, não é verdade? Assim como também tem pessoas que nos decepcionam, a gente acha que ela decepcionou, mas ela nem sabe da história. Já viveu isso alguma vez? A pessoa está sofrendo, e quem ofendeu, quem decepcionou, nem sabe, está seguindo em frente, está feliz da vida. E assim também a gente, às vezes uma palavra que a gente fala, uma atitude que a gente faz ou deixa de fazer, causou um estrago, né? Na mente de alguém, no coração de alguém, mas a gente nem sabe. Se não chegar para falar, eu sou péssima observadora, tenho dificuldade de perceber. Mas, se falar para mim, eu me retrato, eu quero me retratar. Nós precisamos entender que a nossa jornada é uma jornada onde a decepção vai fazer parte. Não tem como. Mas nós precisamos amadurecer, amado. Que esse ano de 2021 você seja um crente maduro. Que nesse ano você aprenda a lidar com as decepções de maneira bíblica. Olhe para Paulo. Caramba, o cara estava dando o sangue dele, abrindo igreja, ajudando família, ajudando o pessoal. O que fizeram com ele? Mas ele seguiu em frente, amor. Siga em frente. Maior é o Senhor na tua vida. Amém. O Espírito Santo, ele é tremendo, ele é o bálsamo para toda ferida. Em Deus nós podemos ser curados hoje, se quisermos. Amém. Em Deus nós podemos ser libertos hoje, se quisermos. Basta a gente querer. Mas tem gente que quer ficar com a ferida aberta, né? Não quer curar, não quer resolver.
Aí Deus não pode fazer nada, né? Porque nós precisamos nos entregar ao Senhor. Fala uma pessoa que está do seu lado, não deixe brotar nenhuma raiz de amargura no seu coração. Eu quero ler esse texto, Hebreus 12:15. Esse texto é maravilhoso. E fala assim: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. O autor dos Hebreus fala: existe a graça de Deus, mas apesar de existir a graça de Deus, nós podemos deixar de experimentar dessa graça. Quando nós podemos deixar? Aí ele fala assim: fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Então aqui o autor fala que a raiz da amargura, ela não é algo que prejudica a mim somente, mas ela prejudica as pessoas à minha volta, porque eu me torno uma pessoa com alto índice de contaminação. Mas ele começa falando nesse versículo: nós temos que cuidar dos seus outros. Fala uma pessoa para você: a minha missão é cuidar de você e não te contaminar. E vice-versa, não. Se você não se resolve no seu coração, você se torna perigoso. Pior do que Covid. O negócio está sério. A gente fala do Covid, mas a gente está igualzinho, contaminando, né? E Deus já quer nos vacinar, mas a gente está fugindo da vacina. Está fugindo da vacina. Quem tem medo aqui de injeção, de agulha? Quem tem medo aí? Poucos, né? Todos têm, graças a Deus. Mas tem hora que não tem jeito, mano. Tem que entrar na agulha. E a raiz de amargura é algo terrível. E a Bíblia fala que isso nos prejudica a tal ponto da gente não experimentar da graça de Deus. Deus está fazendo, Deus está derramando e a gente não consegue receber aquilo ali, provar. E a Bíblia fala: provar e veja que o Senhor é bom. A gente não consegue ter essa experiência com o Senhor porque nós estamos amargurados por dentro. Então nós temos que jogar fora esse fardo em nome de Jesus. Nós também aprendemos para ter uma vida vitoriosa em meio ao sofrimento que temos que ter humildade para reconhecer erros e pedir perdão. Repita assim: eu tenho que desenvolver humildade para reconhecer meus erros e pedir perdão. É uma sequência, tá? Humildade para reconhecer o erro e pedir perdão. Não adianta reconhecer o erro e ficar do mesmo jeito. Vamos ler aqui 2 Timóteo 4:11. Paulo teve uma experiência também. Ele também tropeçou, falhou, mas aprendeu a lição. E a gente vê em alguns livros da Bíblia como ele contornou tudo isso. Diz assim em 2 Timóteo 4:11. A gente vai ler 3 textos para a gente poder entender isso. Diz assim em 2 Timóteo 4:11: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Isso aqui já estava preso. Porque ele me é útil para o ministério. Mas vamos ler lá Atos 13:13. E a gente vai entender que esse Marcos que ele pede para ir ter com ele, porque ele era útil no ministério, foi alguém com quem ele teve um certo desentendimento na sua caminhada. Atos 13:13 fala assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João, que é João Marcos, tá? João Marcos, os deixou ali e voltou para Jerusalém. Esse texto de Atos 13 é o texto onde Paulo e Barnabé foram desafiados a ir para o campo missionário, plantar a igreja, pregar a palavra entre os gentios, e João Marcos foi com eles. Só que durante a trajetória, a caminhada, a Bíblia não fala o porquê, mas diz que Marcos retrocedeu, abandonou os seus companheiros de jornada e voltou para Jerusalém. Aí diz aqui, Atos 15, avança um pouquinho, Atos 15, versículo 36.
Atos 15, 36, diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Eles já tinham feito muitas coisas em nome do Senhor, implantado igrejas, curado pessoas, feito maravilhas em nome do Senhor, e agora é hora de voltar. E aí Paulo fala com Barnabé: vamos voltar, visitar os irmãos, ver como é que eles estão, ver se estão firmes e tudo mais. Aí versículo 37 diz assim: Barnabé queria levar João, que é o João Marcos, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Então aí começou o problema. Versículo 39: tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Versículo 40: mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. A Bíblia diz aqui que Paulo, durante um tempo, não quis caminhar com João Marcos, devido ao que aconteceu um tempo atrás, no início do seu ministério, quando ele contou com ele e ele não pôde ajudá-lo por alguma razão. Mas o tempo se passou, talvez anos se passaram, e as coisas mudaram, a ponto de Paulo se reconciliar com João Marcos. E quando a gente lê lá em Timóteo 4:11, a gente vê que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, chama Marcos, traz ele, porque ele me é útil no ministério. Então a gente vê que um homem de Deus também erra, mas precisa com seus erros aprender a voltar atrás, a se reconciliar. E isso só conseguimos fazer se tivermos o que? Humildade. De reconhecer e de pedir perdão muitas vezes. Repita assim comigo: a humildade e o perdão são marcas do verdadeiro cristão. Amém? Quando você perdoa, quando você demonstra humildade, você está se parecendo com quem? Com Jesus. Se tornar parecido com Jesus precisa ser a sua prioridade. Quantos aqui querem se parecer com Jesus? Então você vai ter muitos desafios, aonde você vai aprender a ser humilde, vai aprender a exercitar mais o perdão, vai aprender mais a fazer coisas que você nem gostaria de fazer, mas que é necessário. Se tornar parecido com Jesus é mais importante do que aquilo que eu faço para Jesus. Eu creio que houve um momento da vida de Paulo que ele se viu assim, com um ministério grandioso, embora um ministério muito desafiador, porque tinha vários problemas, a ponto dele ter sido preso. Mas ele entendeu: mais importante do que eu ser conhecido pelos homens, pela obra que eu faço, é eu ter conhecido no céu, ou ser parecido com o meu mestre. E para mim ser parecido com o meu mestre, eu tenho que voltar. Eu tenho que construir pontes. Eu tenho que, ao invés de cavar abismo, construir pontes com relacionamentos. Repita assim comigo: se tornar parecido com Jesus precisa ser meu desafio diário. Amém? Você precisa almejar isso, amado. Ser parecido com o Senhor. E muitas vezes ser parecido com o Senhor não é fazer as obras que Ele fez. Isso também é algo que a gente precisa almejar. Mas antes de fazer as obras que Ele fez, é ser como Ele é, como Ele foi. É ter as mesmas características, mesmo que venhamos ser o quê? Desafiados. Vamos ler lá Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Muitos amam esse versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí o versículo 29 fala: como é que funciona isso? Diz assim: pois Deus
conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então veja bem, esse versículo que a gente ama tudo, tanto, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Deus faz com que todas as coisas cooperem para um propósito. Qual o propósito? Que você se torne semelhante a Jesus. Não é para você se satisfazer. Porque às vezes a gente lê esse texto e a gente entende errado. Eu estou passando essa luta, Deus vai agir, Deus vai trazer resposta, porque todas as coisas cooperam. Não é nada disso. Às vezes vai ficar sem resposta. Se Deus quiser te tornar a imagem de Jesus, semelhante a Ele, é melhor ficar sem resposta, porque a gente é mais moldado. Então todas as coisas cooperam, mas cooperam para que a gente se torne alguém diferente de nós mesmos. No sentido de quê? Se tornar parecido com Jesus. E muitas vezes, para que nós venhamos nos tornar parecido com Jesus, a gente passa por momentos de tribulação, de dificuldade, momentos onde a gente vem ser confrontado no nosso caráter como cristão. Vamos ver como é que está o nível do perdão da Andréia, da paciência dela, da longanimidade dela. E aí tem aquela situação que a gente tem que administrar, da vontade às vezes de fazer do nosso jeito. A carne pulsa para fazer do nosso jeito, mas o Espírito Santo que habita em nós, que nos guia a toda a verdade, que nos consola, que nos orienta, que nos capacita, nos leva para uma outra direção. E Paulo, ele nos ensina que precisamos construir, repita assim, eu preciso construir pontes de reconciliação. Amém? Não despreze, amado, ninguém que Deus ama. Mas quem Deus ama? Deus ama todos. Não despreze ninguém. Temos que amar a todos. Fala a pessoa que está do seu lado. Você precisa crescer no exercício do perdão e da humildade. Amém? A vida de Paulo me ensina que não podemos avançar deixando pessoas feridas para trás. A Bíblia fala lá em João 13, quando Jesus estava para ir para a cruz, antes dele ir para a cruz, ele fez algo, lavou os pés dos discípulos. E Judas estava ali. E ele falou, eu tenho que lavar os pés, porque se eu não lavar os pés, nenhum de vocês tem parte comigo. Jesus celebrou a ceia, a Santa Ceia, e deu pão para os seus discípulos. Sabendo que Judas ia traí-lo, deu pão para ele. Ou seja, antes de ir para a cruz, antes de ir para o Pai, ele tinha que deixar tudo preparado, tudo ajustado, tudo alinhado. A mesma coisa Paulo fez. Quando ele manda chamar Marcos até a prisão, porque era útil, eram os últimos momentos da vida dele. Ele queria estar de bem com todo mundo, amado. Não podemos querer almejar estar com Deus sendo inimigos de pessoas aqui na terra. Amém, amado? Amém. Tem muita gente que quer ir para o céu, mas vai deixar aqui um cemitério cheio de gente morta. Fulano morreu para mim. Ciclano, eu quero nem ver. Nem posso ouvir falar. Né? Eu fico assim olhando, amado. Quando a gente vai nos enterros no cemitério, é tanta hipocrisia, é tanta coisa boa que fala para o morto, mas quando está vivo ninguém fala nem o dízimo daquelas palavras. Nem lembra do aniversário. Aí enche de flores. Não dava nem um bom dia, mas ali leva as flores. Né? Só vivi guerra, brigando, mas ali chora, ri de lá. Tem muita gente que quer morar no céu com o Senhor, quer ir para a glória com Deus. Mas nós precisamos preparar esse caminho aqui, amados. Para uma pessoa que está do seu lado, você foi chamado para construir pontes e não cavar abismo. Amém, amado?
Conserte os seus rastros. Né? Seus rastros, olha para trás, você deixou um rastro, volta lá. Porque onde a gente passa, a gente deixa nossas marcas. E as marcas que você tem que deixar são as marcas de Cristo. Não é suas marcas. Não é o seu jeito. E fulano passou por aqui, ó. Furacão. Difícil. Não, amado, nós temos que deixar as marcas de Cristo. Esse é o nosso desafio. Vamos ler lá 1 Timóteo 2,8? 1 Timóteo 2,8, Paulo aconselha as pessoas na hora do culto. Para assim, quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias, ou de contendas em algumas versões. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando o que? Mão santa, sem ira e sem discussões. Por que Paulo fala da mão? Porque essa mão que levanta, muitas vezes ela aponta, ela se ergue para acusar, para gesticular em ofensas. Não é verdade? Então Paulo fala assim, olha, conselho que eu dou, as mãos que se levantarem para cultuar, tem que ser mãos santas, livres de contendas, de discórdias. E muitas vezes, amado, nós somos desafiados a isso. Nesse lugar onde cultuamos o Senhor, tem muita gente que gosta de uma contenda, de uma discórdia, porque ainda não foi tratado por Deus. São obras da carne ainda, em evidência. Paulo fala sobre isso em Gálatas. A obra da carne é inimizade, é contenda, é competição, é partidarismo. Turminha do pastor Brau, turminha do Ricardo. A carne gosta disso. O mundo vive disso. Quais são os programas de televisão que mais ganham notoriedade? É os que têm competição, reality show, a Fazenda, Big Brother. É uma... O pessoal gosta daquilo, amado. Eu não entendo isso. Alguém quer ver Big Brother? Pelo amor de Deus, se converte, irmão. Porque aquilo ali é partidarismo, é um contra o outro. Fulano, desgraçado. Aí quando tu vê, tu tá lá torcendo. Ai, fulano, olha que raiva desse fulano. É ou não é? Aí tu chega lá no teu trabalho, né? Tu viu lá fulano, ai, que raiva desse fulano, ai, que pessoa chata, nojenta fulano, esse plano. É ou não é? Estimula a carne. A carne já gosta, né, mano? Aquilo ali é um prato feito. Mas isso aí, tu vai ver o golpe disso. Altíssimo. Não é não? Ninguém quer ver repórter, né, um filme, ver Bíblia. Não, aquilo ali, ó, a carne fica como? Não vem dizer que depois tu vê aquilo que tem força para orar. Orar pro meu irmão que me pisou no pé, deixa eu te falar. Não dá. Tu lembra do irmão e lembra do Big Brother. Não, vou bloquear, paredão. Meu Deus! Misericórdia! É ou não é, amado? Tu vai dar o quê? Você tá cheio disso? Hã? Aí Jesus fala assim na palavra: orai por aquele que vos persegue, amai seus inimigos. Aí tu vê Big Brother, vê tudo diferente, cara. Eu não sei, Big Brother todo dia? Eu não sei isso. Hã? Ou é uma vez na semana? Como é que é? Hã? Ninguém sabe. Ninguém sabe agora. Abre a boca! É todo dia ou não é, gente? Fala aí. Então, tu imagina, tu vê aquilo todo dia. Aí tu só lê uma vez a Bíblia. Vai ficar como? Virado. Deixa ele. Cheio de ira, né, pastor? O cálice da ira transbordando. O cálice da maldade, veneno escorrendo. Não vem dizer que vai ficar na paz. Mansa. Não fica nada. Não tem como. Não tem como.
Fala para a pessoa que está do seu lado, se liberta disso em nome de Jesus. Você foi chamado para deixar as marcas de Cristo. Como é que tu vai deixar a marca de Cristo? Tu está cheio de Big Brother na veia. Eu quero encerrar falando aqui. Quando alguém deliberadamente lhe fizer mal, não repite, perdoe e entregue a causa para Deus. Segundo Timóteo 4,14, Paulo fala assim: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. E eu quero encerrar com Romanos 12:21, que diz assim: não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Paulo, ele entregava para Deus os seus opositores, aqueles que se levantavam contra ele. Sabe aquela música aí? Que não é um louvor não, é uma música. Vitória com sabor de mel, à custa do mal do próximo. Isso não tem respaldo bíblico. Muita gente cantou: minha vitória tem sabor de mel. Se passaram pela prova e não te ajudou, né? Não tinha um negócio dele? Se passaram pela prova e não te ajudou, aí eles tudo cantando, com uma raiva, né? Vingança pura, gente. Aonde está assim na Bíblia? Minha vitória vai ter sabor de mel porque eu vou ver o outro, né, se dar mal e eu me dar bem. Aí aqui Romanos 12:21 fala: não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Não fala nem para tu orar, é uma questão de atitude. Se alguém te fez o mal, né, o mal no sentido prático, você tem que também na prática vencer esse mal com o bem. E para a gente fazer isso, amado, a gente tem que estar muito firmado no Senhor. Tem que estar com muita humildade no coração para pedir ao Senhor que nos ajude, porque a gente não consegue. Fala para a pessoa que está do seu lado: hoje à noite, para a gente se reconciliar com a palavra do Senhor, abandonando toda a carnalidade e aceitando a verdade de Deus como a minha verdade. Amém? Quando a gente faz isso, a gente é vitorioso em meio ao sofrimento. Você não vai vencer o sofrimento quando você somente orar e ver Deus agindo a seu favor, mas quando você se posicionar fazendo o que a palavra de Deus te ordena a fazer. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Nós vamos orar aqui. Aleluia. Senhor, nessa noite, Pai, neste lugar onde, Senhor, separamos essa quarta-feira para aprendermos mais a Tua Palavra. A Tua Palavra é um espelho para nós, aonde, Senhor, através desse espelho, percebemos os nossos erros. Mas quando olhamos para o espelho, nós temos uma pessoa, Pai, que nos vê nesse momento. E o olhar dessa pessoa não é um olhar acusador, mas um olhar de amor. Um olhar de entendimento, Senhor. E essa pessoa é o Senhor na nossa vida. Nós não estamos só na nossa jornada, Pai. Louvamos o Teu nome pela Tua presença, Senhor. Louvamos a Ti, Espírito Santo, nosso amigo, aquele que nos foi enviado para estar conosco em todo o tempo. Queremos essa noite pedir a Ti perdão, porque muitas vezes desprezamos a Tua presença, o Teu ensinamento, e nos agarramos, Pai, com aquilo que o mundo nos oferece.
com as armas que a nossa carne oferece, Senhor. Mas isso nos afasta, isso, Pai, faz com que toda a unção que o Senhor depositou em nós se esvai, se perca, Senhor. E a Tua palavra diz que devemos nos encher do Teu Espírito. Encher do Teu Espírito é a Tua ordem para esse tempo. E nós reconhecemos, Pai, nesta noite, que o que tem nos esvaziado é as nossas escolhas, Pai. É a nossa falta de exercício na Tua palavra, a nossa falta de prática, de posicionamento. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nós não queremos permanecer nesse engano, Pai. Nós queremos ser como Paulo, cheio, cheio, cheio da Tua vida, cheio de Ti, Senhor, a ponto de deixar as Tuas marcas, Senhor, as Tuas marcas, Senhor, as marcas de Cristo, marca de perdão, marca de humildade, marca de reconciliação. Senhor, liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Nos ajude a fazer uma rota diferente, Senhor. Nos ajude, Pai, a viver uma vida dependente do Teu Espírito, Senhor. Que possamos, ó Pai, discernir, ó Deus, aquilo que está acontecendo à nossa volta, tentando nos paralisar, tentando nos deter. Que possamos, ó Pai, confiar em Ti, na Tua fidelidade e nos entregar ao Senhor, renunciando a nossa carne, Senhor, nos sacrificando no altar a Ti, Deus, para que possamos falar como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, Ele é fiel para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. Oh,
cheio de